olhando mais uma vez agora as imagens, passou a me parecer mais claro que houve o toque do Verratti. Eu já tinha a impressão de que houve o toque. Eu agora estou convencido de que a bola de fato toca na mão do Verratti e o primeiro gol, que tem, obviamente, uma influência importante no andamento do jogo, é irregular. Tá aí com essa imagem do abraço, da comemoração do Verratti junto com o Léo. Vasco conquistando uma vitória muito importante, 2-0 em cima do Fluminense. Um jogo que teve polêmica, teve de um tudo, né, Mansur? Agora sim, né? Um boa noite com calma para você, para a Jéssica. A gente tem muita coisa para falar de jogos que aconteceram ao mesmo tempo, ou seja, foi aquela loucura para a gente acompanhar tudo e a gente traz tudo ao vivo para você que está com a gente aqui agora no Troca de Passes. Boa noite oficialmente para vocês, meus amigos. Boa noite, Joana. Boa noite, Jéssica. Todo mundo que assiste o Troca. Bom, esse clássico tem algumas histórias dentro dele, né? Tem alguns jogos dentro desse jogo. Primeiro, a grande surpresa inicial foi o primeiro tempo em que, desde que o Mano assume o Fluminense, que o Fluminense tinha recuperado quase todas as escolhas dele de time, muito baseadas na escolha de um time mais vigoroso, que pudesse ser mais agressivo, que diminuísse espaço, que compensasse alguns dos problemas da equipe, da formação desse elenco do Fluminense, né? Que tinha muitas questões em termos de média de idade de elenco, de vigor. Ele sempre optando por jogadores com capacidade de fisicamente entregar mais nos jogos. Esse foi o Fluminense e mesmo com a escolha do Mano dentro dessa diretriz, foi o Fluminense menos agressivo que se viu sem bola desde que o Mano assumiu. Isso cobrou uma conta no primeiro tempo com o Vasco, que foi muito bem no início do jogo. Era um Vasco que recuperava a bola rapidamente, que conseguia ficar no campo de ataque, que consegue sair na frente, conseguia ser um time que pressionava muito, mesmo sem ter a sua trinca de meias um pouco mais fortes, porque tinha o Paê como um desses jogadores, como um desses meio-campistas. Mesmo assim, o Vasco conseguia recuperar essa bola muito rapidamente, começa melhor o jogo e consegue criar e consegue fazer o gol. Vem o segundo tempo e a sensação do início do segundo tempo era de que o jogo podia mudar. Porque o Fluminense fica um pouco mais com a bola, o Vasco perde um pouco a capacidade de pressionar, vem defender um pouco mais atrás, e aí tem o momento João Vitor do jogo, né? Que é uma interceptação espetacular, ele tinha acabado de entrar, ele faz uma interceptação, cria a jogada do segundo gol, e a partir daí o Fluminense desmorona definitivamente no jogo. Foi uma atuação abaixo da que o Fluminense vinha mostrando na média desde que o Mano assumiu, repete uma questão que a gente pode discutir mais adiante, desse Fluminense contra times que defendem um pouco mais atrás, com dificuldade de criar. Toda a questão do gol a gente vai discutir mais adiante, né, de arbitragem, eu acho que é um tema também do jogo, mas um Vasco muito competitivo que se coloca numa posição bastante tranquila no campeonato a partir de agora. E fica no meio de tabela, é difícil imaginar hoje o Vasco voltando a flertar com o perigo no campeonato. Boa noite. Boa noite, Jô, Mansur e todo mundo que está nos acompanhando. Uma grande vitória do Vasco, num momento importantíssimo em que o Vasco vinha de uma sequência não muito boa de jogos, então era um princípio de uma oscilação sob o comando do Rafael Paiva, então era importante o Vasco confirmar essa competitividade, até para dar tranquilidade e mais confiança ainda a esse trabalho, sob o comando de um interino que não é interino, que é um treinador de fato. E é um Vasco que mostrou de novo muita competitividade, muita agressividade para marcar, congestionando a saída de bola do Fluminense. Me pareceu que o Fluminense foi surpreendido pela agressividade do Vasco. Não deveria, porque o Vasco que jogou muito bem na era Rafael Paiva é um Vasco agressivo em marcação. E foi isso que o Vasco mostrou no jogo de hoje, foi por isso que venceu, porque surpreendeu com essa força de marcação, de imposição mesmo de ritmo. O Fluminense ficou, na verdade, refém. Não conseguiu sair. Quando tentava esticar a bola longa para sair daquela marcação, não conseguia. Ninguém conseguia lá na frente segurar a posse. Na verdade, já tinha uma marcação do Vasco em cima, afastando a bola. E o Fluminense cercando o adversário. Essa postura do Flu foi muito passiva. Me lembrou o Fluminense do Diniz em relação à marcação. Não dando aquele bote certeiro. Então, uma vitória muito importante do Vasco, que jogou sem os três volantes, né? Importante dizer. Encaixou melhor dessa maneira e foi bem competitivo. Agora, a gente estava falando antes de começar o programa sobre a não escalação, né? O Thiago Silva, que foi poupado do jogo de maneira geral. Não só não jogou, como não estava nem no banco de reservas. Tudo bem que tem o jogo da Libertadores, que é importante, né? A gente tem vários times que vão disputar Libertadores e Sul-Americana na semana que vem. E é normal a gente ver aí algumas alterações nas equipes, justamente por causa desses confrontos. Mas na posição que o Fluminense está hoje, que ainda não está tranquilo, né? Fez sentido para você o Thiago Silva não ter jogado? Para mim faz pouco sentido quase sempre um time que esteja ou brigando por título brasileiro ou vivendo uma urgência no Campeonato Brasileiro,
que um jogador que seja referência para essa equipe jogue um jogo de Copa do Brasil e não jogue Campeonato Brasileiro. Para mim, essa é sempre uma escolha que não faz sentido. Imagino que, desde o início da chegada do Thiago, fosse necessário, especialmente para meses como esse, momentos como esse do calendário brasileiro, em que você tem jogos a cada 3 dias, que fosse feito um planejamento que privilegiasse algumas competições. Pela situação do Fluminense, imaginava, que o Campeonato Brasileiro precisasse sempre ser privilegiado em termos... A gente viu na Copa do Brasil que não foi isso que aconteceu. É evidente que... Então, ele fez o segundo jogo, o primeiro jogo, o Fluminense poupou jogadores no jogo de Caxias do Sul e aparentemente apostou em jogar o mata-mata com o Juventude, exigindo mais das pernas dos seus principais jogadores em uma das partidas só. E o fez no jogo do Maracanã, não foi o suficiente, o Fluminense não classificou. E também nem dá para ficar ligando o fato do Fluminense levou o gol ou não levou o gol, a simples presença do Thiago Silva, porque o contexto coletivo é muito maior do que a presença de um jogador. Agora, na medida em que você deixa de contar por uma questão de desgaste com um jogador como ele, numa partida de brasileiro e tem na Copa do Brasil, eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender, ainda que o Fluminense ali jogasse uma classificação. Acho que, embora tenha melhorado a sua situação, esteja mais perto da saída do Z4 do que há algumas semanas atrás, o Fluminense ainda vive uma urgência, especialmente se olhar a quantidade de jogos dos seus principais rivais. Poucos times têm mais jogos do que o Fluminense naquela região da tabela, né? Se você olha o Inter, tem bastante jogo a menos. Só o Corinthians, que está imediatamente... Isso. Só o Corinthians, que está imediatamente acima do Fluminense, tem uma quantidade de jogos maior. Jogou 22 vezes contra 21 do Fluminense. O Inter jogou 16, o Juventude jogou 19 vezes. Criciúma e Grêmio... Todo mundo tem jogo a menos que está em cima. Criciúma e Grêmio, que estão 4 pontos à frente, jogaram menos vezes, jogaram 20. Então, a urgência do Fluminense ainda está aí, ainda está posta. E o Fluminense vai precisar jogar melhor em outras circunstâncias de jogo, que não jogos que ele possa defender muito e ter uma transição rápida. Para mim, o jogo do Juventude, não sei se a Jéssica concorda, o jogo do Juventude e o jogo de hoje, que ele hoje por sair atrás, e o Juventude por estar trazendo uma necessidade de vitória do jogo de Caxias do Sul, ele enfrentou times que defenderam mais atrás, diferente do que foi o jogo com o Palmeiras, por exemplo, no Maracanã, ponto alto do Fluminense do Mano até agora, que era um jogo de protagonismo dividido, né? Que você tinha muita transição o tempo todo. Nessa circunstância, ofensivamente, para mim, o Fluminense deixou a desejar quando precisou ele partir para criar situações. Tem um ponto que talvez a gente possa levar em consideração, o que a gente deva levar em consideração, é que esse jogo foi no Newton Santos e tem a questão do gramado sintético. Não sei se isso é levado em consideração no caso do Thiago Silva. Não jogar, provavelmente. Provavelmente sim. Talvez isso tenha pesado bastante. O Thiago Silva faz muita falta, porque a gente está falando de um dos melhores zagueiros que o Brasil já produziu na última década ou nas últimas 2 décadas. Né? No início dos anos 2000 a gente produziu muita gente boa ali, mas a gente está falando de um cara muito importante. Mas o contexto coletivo, eu acho que a postura coletiva do Fluminense foi que permitiu o Vasco vencer o jogo. Não vi uma falha individual que tenha causado isso. Foi um Fluminense que permitiu o Vasco dominar as ações. Foi um Fluminense que não conseguia sair jogando, porque o Vasco realmente colocou ele no Marapuca, porque fechava demais os espaços, congestionava. Faltou o ataque talvez aproximar ou conseguir sair dessa marcação que estava muito encaixada. E quando o Fluminense tinha que defender, aí era um Fluminense que permitia o Vasco dominar a bola e pensar o passe. É dar muito tempo para o time fazer, para o time executar a sua jogada. E aí ele passou a ser envolvido. No segundo tempo até tentou um pouco mais, conseguiu ter um pouquinho mais de posse, trocar mais passes com qualidade. Me pareceu muito, Jô e Mansur, que o Fluminense fez uma leitura errada do Vasco em relação à agressividade que o Vasco ia ter e ao ritmo que o Vasco ia tentar impor. Talvez imaginou que o Vasco ia ser um pouco mais reativo, um pouco mais tranquilo no jogo, e não foi. Foi o Vasco da melhor era do Rafael Paiva, que é um Vasco que incomoda o adversário, que atrapalha a criação do adversário. Foi isso que apareceu no jogo de hoje. E a gente está vendo em looping aí os gols da vitória do Vasco e teve uma boa dose de polêmica. Esse é o segundo gol. Ele precisou de uma leve revisão, mas nem precisava, né? Porque a bola entrou muito. Não, esse gol não tem nenhuma dúvida. Mas teve um momento extraordinário do João Vitor. Demorou uns segundinhos ali para confirmação. Agora, o primeiro, aí tem uma questão, eu uso óculos também, né? Mas mesmo dentro de toda a minha miopia aqui, astigmatismo e tal, na humildade, eu vi toque na mão do Léo e do Verratti. Nós vamos falar mais sobre isso. Só um pitaquinho rápido. Não, rapidamente, assim, primeiro para o espectador entender como é o processo, né? O toque, como o Léo não é o autor do gol,
o toque de mão do Léo precisa ser julgado como qualquer outro toque de mão no campo. Ou seja, se você está ampliando a área do corpo, se é um toque intencional, sobre esses diversos parâmetros hoje que se usa para medir um toque de mão. Então, aparente, e todas as interpretações indicam, até ouvindo especialistas, ouvindo o PC, é um toque, a mão está próxima ao corpo. Então, a diferença é, o toque do Verratti independe de intenção, de braço longe do corpo, independe de qualquer coisa. Porque é ele quem faz o gol, né? Porque ele é o autor do gol. E aí qualquer toque de mão levando diretamente a bola ao gol ou à finalização, passa a ser um lance factual e não um lance de interpretação. Até alguns minutos atrás, eu estava considerando, embora o que eu poderia dizer, eu tenho a impressão que tocou na mão. E achava compreensível que a marcação de campo não tivesse sido alterada pelo fato de o Daronco entender que nenhuma das imagens mostradas eram claras para provar o toque de mão. Olhando mais uma vez agora as imagens, passou a me parecer mais claro que houve o toque do Verratti. Eu já tinha a impressão de que houve o toque. Eu agora estou convencido de que a bola de fato toca na mão do Verratti e o primeiro gol, que tem, obviamente, uma influência importante no andamento do jogo, é irregular. Bom, a gente vai... Para onde eu vou, diretor? Que agora eu fiquei confusa. Estava ouvindo... Vamos trazer nossos amigos que estavam no jogo acompanhando aí, Lédio e Grafite. Muito boa noite, colegas. Como que vocês estão? Tudo bem, Joana? Bem-vindo à balada aqui do Troca de Passes nesse sábado. Sábado não troca. Então, é uma semana complicada para o negócio de arbitragem. Eu estava no Botafogo e no Bahia e hoje no Vasco Fluminense, né? Eu acho que o problema está comigo. Deu sorte. Eu atraio. O árbitro do VAR era o mesmo, o Mansur. Daniel 9 bins nos 2 jogos. Mas, enfim, vai ficar essa discussão. É o lance mais controverso do jogo. Eu não estou nesse estágio do Mansur, ainda acho que o lance é difícil de ser concluído. Mas, enfim, o PC daqui a pouco deve participar do programa e vai dar a opinião dele também. Mas você viu os 2 toques? Nos 2 jogadores? O Verratti é o que interessa. O Léo não se discute, né? O Léo não faz o gol, ele não, digamos, é um agente passivo na história, né? A discussão é em cima do Verratti. Na minha opinião, a imagem ainda é inconclusiva, mas, enfim, o Mansur tem um olhar de lince. No jogo... Eu estava achando inconclusiva também, eu estava compreendendo até que a marcação do campo fosse mantida. A última, agora, vendo de novo agora, eu de fato achei que... Eu me convenci do Eu valorizo sua opinião, eu vou querer dar uma checada depois. E a Jéssica certamente vai ficar em cima do muro. Mas... Nada, a gente estava assistindo juntas, a gente teve a mesma sensação. E eu tive a sensação de toque na mão. Não, só queria provocar para ver se ela estava atenta. Mas no jogo eu acho que o Vasco foi mais time que o Fluminense. Eu acho que durante o primeiro tempo, na boa parte do primeiro tempo, digamos, até o gol, esse gol controverso, o Vasco era melhor que o Fluminense. Depois o Fluminense consegue se equilibrar um pouco mais, volta no intervalo um pouco melhor que o Vasco, até pressionando o Vasco. Só que o Fluminense hoje, Mansur, Jéssica, a gente tem que discutir a produção ofensiva do Fluminense, que já não era uma produção muito grande mesmo nas vitórias. Foram 4 vitórias por 1-0. O Cauã Elias terminou o jogo com uma finalização torta. A bola foi para a lateral no segundo tempo. É um jogador que pode resolver, a bola não chegou para ele em nenhum momento. O Arias começou bem o jogo, foi caindo, o Keno também, o Ganso muito inconstante também, muito nervoso. O Fluminense está com problemas, cara. Ele tentou equilibrar o jogo contra o Vasco. A partir do segundo gol, o Vasco tomou conta do jogo e aí passeou em campo, terminou o jogo com a torcida gritando olé. O Vasco abre 7 pontos para o Fluminense. Sobe uma posição na tabela, ultrapassa o Bragantino, fica tranquilo, não definitivamente no campeonato, mas pode respirar um pouco mais, pensando até em Sul-Americano, sem esquecer o Z4. E o Fluminense acho que tem muita coisa para olhar. Muita coisa para olhar. E ainda tem a Libertadores. Então ele tem que pensar na Libertadores antes de um jogo decisivo do sábado que vem contra o Fluminense, contra o Corinthians no Maracanã. É um jogo que vale... E perdeu jogadores para esse jogo. Vários, 2 jogadores suspensos. Perdeu Ganso Arias, né? Ganso e Arias. Ganso foi suspenso. E o Mano Samuel também. Xavier foi suspenso. E o Mano Menezes. E o Mano E Menezes. o Mano também levou o 3º cartão amarelo. Até o Mano levou o 3º cartão amarelo. Então eu acho que a vitória, a vitória foi muito boa para o Vasco. O Vasco respira, fica tranquilo, e muito ruim para o Fluminense, que joga mais pressão para o Fluminense numa semana absolutamente decisiva. Na Libertadores
e principalmente no brasileiro, que é a prioridade do Fluminense nesse momento do campeonato. Graça, não tem nem, acho que todo mundo concorda que a vitória foi mais do que justa para o Vasco, né? É verdade. Boa noite, Joana, Mansur, Jéssica, amigas e amigos do Troca. Realmente o Vasco, assim, melhorou bastante, né? O Paiva, o Rafael Paiva no pré-jogo falava como era importante o Vasco ter um equilíbrio, né? Fazer 2 tempos parecidos, iguais, e o Vasco hoje conseguiu. Mesmo no segundo tempo, o Fluminense voltando melhor para o segundo tempo, com mais ações ofensivas, o Vasco conseguiu encaixar um contra-ataque no escanteio, que era para o Fluminense, né? Foi um escanteio, não uma falta, se não me engano, foi um escanteio, né? O lance do segundo gol? Do segundo gol, Acho que é um escanteio, né? Que sai do Vasco. É o escanteio. Aí o João Vitor rouba a bola Verratti tira a bola e tem um contra-ataque, aí não tem a finalização. Que o Vitor Luiz cruza, não tem finalização. Intercepta, tenta sair jogando rápido, aí o João Vitor rouba do Ganso. Rouba a bola e faz o cruzamento pro Verratti na medida, na sequência o Vitor Luiz. Ou seja, o Vasco conseguiu ter 2 tempos iguais, parecidos assim, conseguiu ter uma boa vantagem, criou bastante oportunidade. Adson, David... Payet no primeiro tempo, principalmente, se movimentaram bastante, dificultou bastante a marcação do Fluminense. O Vasco foi superior e mereceu, independente do primeiro gol ter tido essa polêmica. Se não tivesse tido essa polêmica, o Vasco merecia sair vencedor desse jogo. Mansur, só lembrando a nossa conversa aqui de quarta-feira, depois da vitória do Vasco sobre o Atlético Goianiense. O Vasco voltou ao time base, com o David junto com o Adson. Isso. Só com 2 volantes, o Payet mais à frente e o time voltou a funcionar. Embora o Payet tenha uma característica um pouco diferente daquele Vasco com uma trinca de jogadores mais fortes. Né? Tinha o Praxedes durante boa parte do tempo. Não é o jogador de maior pegada do elenco, mas... Agora, o que o Payet oferece de diferente na parte técnica, com o andamento do jogo no segundo tempo, quando o Vasco baixa mais o bloco, o Payet e Verratti passam a ter um pouco mais de dificuldade de pressionar na frente, é quando o Fluminense fica mais com a bola, né? No jogo. Mas aí, para mim, entrou a grande diferença do Fluminense de hoje para o Fluminense. Olha as 4 vitórias do Fluminense. Cuiabá fora, Bragantino, Palmeiras e Bahia. Todos os jogos em que o adversário, por característica, o Bahia, por exemplo, mesmo no Maracanã, tem iniciativa de jogo e ofereceu ao Fluminense, muitas vezes, a chance de acelerar com o Serna, com o Cauã Elias e ter muitos momentos de transição. Hoje o Vasco abre o placar e naturalmente vem defender um pouco mais atrás. E o Fluminense já teve essa dificuldade com o Juventude e hoje, de novo, enfrentando um adversário que esperava e ele tendo que construir os espaços, teve mais dificuldade nesse tipo de jogo. Até o primeiro gol do Vasco no jogo, o Fluminense não conseguiu encaixar esses contra-ataques. Também não, o Vasco verdade. Teve um domínio muito maior nos primeiros 20 minutos e teve uma saída com o Arias aqui pelo lado direito, que ele cruza, não encontra ninguém na área, e uma do Keno que ele traz para dentro e finaliza para fora. Fora isso, o Fluminense só foi conseguir ter um ímpeto maior ofensivo após o gol do Vasco. E um elogio, né? A raça do Verratti, porque ele estava sentindo a perna direita, estava claro que ele não estava aguentando. Falou, não, segura aí, professor, não quero sair não. E ele foi fundamental na jogada. Ele tira a bola do escanteio do Fluminense, aí sai no contra-ataque, ele vai mancando. Aí tem o Fábio tenta sair jogando, aí o João Vitor rouba a bola e ele já conseguiu chegar na área e finaliza na sequência o Vitor Luiz. É bastante assim, no aspecto de liderança, o Verratti estando em campo, estar dentro do campo é importante para os jogadores, né? Eu já passei por momentos assim dos treinadores falar, Grafa, você tem que estar em campo. Você, mesmo você não estando bem fisicamente, está em campo, você lidera a rapaziada. Acho que o Verratti é esse exemplo para o Vasco, assim, e ele mostrou hoje porque é um líder dentro de campo. Bom, meus amigos, agradeço aqui a participação breve, mas sempre muito enriquecedora. Vocês que estavam acompanhando a partida. Bom descanso justo, Obrigado, tá? Bom programa, gente. Outras Não, vai atividades ser curto, de porque sábado. amanhã já tem Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Não, Eu achei pois que é. o LED ia pra balada agora. É a cara do Lédio, né? Fala aí. À noite é uma criança para ele. Muito obrigada, meus amigos. Obrigada, bom descanso. Enquanto os nossos amigos abandonam o estúdio, a gente vai ouvir alguns dos personagens desse jogo, como, por exemplo, Verratti e Samuel Xavier. Acho que era un jogo muito importante. Mais allá de ser clásico, a gente tenía que ganar. Tenía que volver a ganar, voltar a ganar en el Brasileirao. Sabemos que estábamos brigando con él en la parte de abajo, pero ahora nos da mucha tranquilidad este resultado. Mas como falo siempre, ainda a gente não conseguiu nada, tiene que seguir trabalhando. En la Copa do Brasil também, a gente tem que seguir melhorando. Hoje fizemos um grande jogo, pero
veníamos una secuencia donde a gente no estaba jugando bien, más había conseguido el pasaje a la Copa, pero hay que trabajar día a día. Estamos en un club muy importante, muy grande de Brasil, una liga muy difícil, y estamos haciendo muy bien as coisas, mas ainda falta muito. Verratti, o lance do gol gerou muita polêmica. Afinal, bateu na sua mão, te ajudou de alguma forma? No, lo que yo estaba olhando era la mano de Leo que estaba pegada al cuerpo. A mí me pega en la panza, en la barriga y me queda para definir. Eu falei eso con él, en la mano no pega nunca. Hoje jogo muito ruim pra gente psicologicamente, né? Não deu para entender o que o Daronco fez naquele lance ali, cara. O VAR com certeza estava chamando ele e ele foi falando, não, a bola não pegou na mão, depois ele falou que se pega na mão vai pro outro, podia ser o gol. E de repente ele é convencido e vai no VAR e mesmo assim ele continua com essa convicção dele. Mas enfim, as imagens estão aí para ser analisadas. E aí eu acho que a gente perdeu um pouco esse mental depois desse lance. E não conseguimos recuperar para fazer uma boa partida. Mas não dá tempo de lamentar, né? Porque já terça-feira já temos mais uma decisão. É decisão em cima de decisão e a gente tem que se preparar para a gente fazer um bom resultado lá em Curitiba contra o Grêmio. Tá aí a palavra de Samuel Xavier, obviamente insatisfeito. A gente vai analisar daqui a pouquinho esses lances com o PC de Oliveira, mas antes, vamos mostrar uma coisa engraçada que aconteceu nesse jogo. Porque amanhã é dia dos pais, e aí os jogadores do Vasco estavam com o nome dos seus papais na camisa. Aí nesse lance aí, o André foi reclamar com o Ryan, mas aí ele leu Valquimar. E aí ele falou, Valquimar! Ô Valquimar! Que momento, cara. Que é isso, Valquimar? Muito bom, né? Defesa do André, coitado, né? Tá o nome do Valquimar na camisa, mas... Valquimar é ex-zagueiro do Vasco. Aí, olha o jeito que ele olha. Ele dá aquela viradinha, lê. Ô, Valquimar! Pô, Valquimar, assim não, né, Valquimar? Sensacional aí. Só pra dar uma descontraída nesse jogo. Valquimar foi zagueiro do Vasco. Ah, é? É, o pai do Ryan foi zagueiro do Vasco. Aí, ó. Valquimar. Valquimar. Abraço para o Valquimar aí. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para ele. Vamos chamar a PC de Oliveira. PC, muito boa noite. Bem-vinda mais uma vez ao Troca de Passes. Bom, temos uma polêmica aí. Vamos aprender mais uma vez sobre um lance desse jogo aí, essa vitória do Vasco em cima do Fluminense. O primeiro gol teve um toque de mão, aparentemente, né? No Verratti, que faz o gol. O Léo toca na mão. Tem muita gente que acha que aquele toque poderia influenciar também. Então, o que você viu? A arbitragem acertou na marcação ou não? Boa noite, Joana. Boa noite, Joana, Mansur, Jéssica e todo mundo que está acompanhando o Troca de Passe. Só fazendo uma introdução em relação ao que você comentou, que teve o toque de mão do Verratti, aparentemente um toque de mão, né? Então, a gente tem que remeter sempre ao protocolo do VAR, que diz que uma decisão de campo em lances de mão na bola ou bola na mão, ela só pode ser modificada se você tiver uma imagem conclusiva, 100% para poder mudar a decisão de campo. Então, a gente vai rodar aqui as imagens que foram mostradas na transmissão e a minha análise, ela está em cima daquilo que foi mostrado na transmissão. Se amanhã ou depois aparecer uma imagem que seja 100% conclusiva, aí é tranquilo mudar a decisão. Não, no Léo é super conclusiva. No Léo não se discute o toque no braço do Léo, no entanto, ele está buscando uma referência na disputa com o Ignacio, está recolhendo o braço e aquele toque na mão do Léo é acidental. Você só puniria esse toque do Léo, que está recolhendo o braço, se ele próprio, na sequência, fizesse o gol. Aí você teria que anular. Portanto, esse toque do Léo, nesse braço que está sendo recolhido, apesar do toque, é uma mão acidental e ele não pode ser punido por isso, a não ser se ele tivesse feito o gol. Vamos para o detalhe do Verratti agora. Tudo que a gente está comentando aqui é com base na sensação. Eu acho que bateu, aparentemente bateu, eu tenho a sensação que bateu. Por todas as imagens que eu analisei, as que foram mostradas na transmissão, eu não tenho 100% de convicção que
que essa bola bateu no braço do Verratti. Você pode analisar que ela pega na barriga e amortece no chão, que ele faz o movimento para frente, que a bola só pode ter ficado ali de posse dele porque bateu no braço, mas a questão é, com os ângulos mostrados na transmissão, por esse de trás do gol, pela imagem lateral, para mim, não tem uma imagem que é 100% conclusiva. E, portanto, e não só para mim, como para o próprio Daronco, que foi fazer a revisão no monitor. E, de acordo com o protocolo, você só muda uma decisão de campo do jogo se você tiver uma imagem que seja conclusiva. E conclusão é 100%. Tivemos outros lances no campeonato, inclusive debatemos aqui, né, um gol muito reclamado do São Paulo contra o Atlético Mineiro, num lance do Paulinho, que surgiu a dúvida se a bola tinha batido só no quadril do Paulinho ou se ele tinha amortecido com o braço. Até a opinião também foi dividida naquele lance, no sentido de que foi só no quadril ou só no braço, mas a mudança de decisão, de acordo com o protocolo, tem que ser com imagem conclusiva, 100%. Se tiver com uma dúvida, se você não tiver uma imagem, não pode ser só pela aparência ou só pela sensação, ou parece que a bola fez um giro, não pode parecer, tem que ser conclusivo. E para mim, as imagens mostradas não foram conclusivas. Se amanhã ou depois surgir uma outra imagem que seja 100%, aí o gol efetivamente deveria ser anulado. O que vocês acham, meus amigos? Bom, Vocês acham que tocou e vendo as imagens de novo, né? Eu encontrei o PC no corredor, no intervalo do jogo, tinha visto as imagens da transmissão e até aquela altura eu estava de acordo, embora eu tivesse a sensação de que tinha tocado na mão, até comentei com o PC, diante do que é o protocolo, para mim as imagens não eram suficientes para mudar a marcação de campo, estava inteiramente de acordo com o PC. Depois, agora no fim do jogo, revendo os lances, eu estou muito convicto do toque. Eu também. Mas aceito a tese, acho bastante aceitável a tese de que não é 100%, não é uma prova clamorosa de que tem o toque na mão, aquela que você olha e vê escandalosamente a bola batendo na mão. Acho que o lance tem a sua controvérsia e que não é simples a alteração da decisão do campo, embora eu esteja convicto pelo movimento, aquilo que o PC falou, pelo movimento da bola, pela forma como ela é amortecida, pela posição do braço do Verratti, que era muito difícil a bola ter aquela trajetória se não tivesse tocado na mão. Eu estou convicto por isso de que o gol foi ilegal, mas entendo que, para efeito de protocolo, não é fácil a anulação do gol com base nessas sensações ou nessas percepções. E com base até na Mansur, desculpa, Jéssica, só para pegar o gancho do Mansur, com base na sua mudança até de avaliação, você tem algum ângulo específico que você chegou a essa conclusão? Para mim, o melhor ângulo é esse que está agora. Esse é o melhor ângulo. Para você aí é conclusivo que a bola tem um toque no braço. Esse é o que me dá mais a sensação do toque. Sensação Isso. ou conclusão? Não, eu estou com você. A sua tese é correta. Que no intervalo do jogo, eu achava muito difícil o lance. Agora eu tenho muito mais convicção de que tocou, mas sem ter uma prova inequívoca para alterar a direção do campo. Eu acho que o que é importante esclarecer é que há uma diferença muito grande entre sensação e convicção. Se você estiver apitando o jogo e você tiver a convicção que a bola bateu, você anula, tá tudo ok. Agora, se você tiver só a sensação, só pela sensação, pelo movimento, aí o gol não pode ser anulado. Eu uso a palavra convicção pelo seguinte, para mim a bola não tem como ter essa trajetória sem tocar na mão. Eu tenho a convicção que ela, por aquela imagem, eu tenho a convicção que ela bate na mão, pelo movimento que a bola faz, porque ela vai para cima e volta o giro dela. Depois que se choca com o primeiro toque na barriga do Verratti. Mas 7 minutos de demora. E os braços do Verratti estão juntos. Eles estão próximos. A bola não teria como passar entre os braços. Agora, ótima observação, Jéssica. Agora, a bola realmente tem um giro. O braço do Verratti está ali junto ao corpo. Depois tem até uma imagem lateral que foi usada na revisão, que ele faz o movimento, né, afastando o braço. A bola pode, não teria como ter essa trajetória se não tivesse batido no braço, mas agora nessa câmera, olha só. Olha, a bola ela vai bater nele, vai ainda um giro para cima e volta. Mas por essa imagem você tem a convicção que a bola bateu no braço. Exato, ó, se a gente voltar um pouquinho, a bola vai bater na barriga do Verratti, ela vai para cima ainda e depois ela volta para baixo, ó, ela vai bater em algo ali que vai interromper essa trajetória que ela está indo para cima e vai voltar para baixo. Exato, ele tem esse movimento do braço, tem um movimento do quadril, mas é o que eu sempre falo assim, né? A mudança de decisão tem que ser baseada na imagem 100% conclusiva e não
pela sensação, eu acho que a bola fez um giro, eu acho que mudou Não, a mas aí a gente nem tá trajetória. falando que acha. A gente falou assim, a bola fez um giro. Né? Ela Sim, mudou a perfeito, trajetória. Perfeito. Mas se você fosse eu apitando lá, né? o jogo... É difícil. Não, tem é. um Daronco lá que tem Mas muito mais você- Eu tô experiência com o apitando o Mansur, jogo. que assim, a gente tem certeza que bateu, vendo, mas a gente tá vendo há meia hora esse lance, no mínimo. Sim, tem muita discussão, claro. Ah, vamos olhar a bola, vamos olhar. Então, ali, numa decisão mais rápida, a gente entende por que foi mantido o gol. E porque Mas- a análise demorou, né? E a gente entenderia também se o gol tivesse sido É assim, por anulado. mais que eu esteja convencido que bateu, É. eu entendo que não é fácil a tomada Exato, de decisão, é a muito difícil. mudança da decisão do campo com base nessas imagens. Para mim o ponto é isso. Você pode ter a sensação, olha, eu acho que bateu, eu acho que ela fez o giro, mas com base nas imagens da transmissão, eu não tenho 100% de convicção. Agora, isso- A imagem, para mim, ela não é 100% conclusiva. É, Não sendo conclusiva, vale a decisão de campo. Agora, isso só mostra, para mim, alguns lances assim têm acontecido, né, em que ocorre a checagem e você não consegue ter algo tão claro o suficiente para alterar a decisão do campo, para reafirmar a responsabilidade da tomada de decisão no campo. O quanto ela é importante. Porque nem sempre você vai ter a imagem que vai te solucionar o problema. E como só uma imagem inequívoca pode alterar o campo, a tomada de decisão a primeira marcação, a marcação feita no campo, ela precisa continuar sendo feita com o máximo de atenção e com o máximo de responsabilidade. Porque senão você acaba alterando o destino do jogo por não ter depois uma imagem que altere E o isso. Daronco fez bem, né? Porque talvez poderia, se ele tivesse anulado, parado o lance ali, pedido um gol que é discutível. E né? da Que a gente tá mesma discutindo forma, se esse gol tivesse sido anulado, né? Se o Daronco anulasse esse gol em campo, com base nas imagens que foram mostradas, na minha avaliação, a decisão de campo ela teria que prevalecer. Porque eu não tenho uma imagem, porque aqui a gente vai ficar Claro. vários dias aqui debatendo sobre a convicção. Mas indo para o protocolo do VAR, que é o que interessa, que é o que regulamenta a decisão e a mudança de decisão, é imagem 100% conclusiva. Não sendo 100% conclusiva, baseada, olha, eu acho, eu vi, estou com a sensação, agora eu estou com a convicção. Não, e deve ter sido a percepção do Daronco lá quando ele foi ao monitor, que inclusive a divulgação do áudio do VAR, nesse caso, vai ser bastante interessante para saber, porque momentos antes da ida dele ao monitor, ele tem uma comunicação com os jogadores ali, tem até uma comemoração do Matheus Carvalho e também do Verrete, no sentido, ele estava se comunicando com o VAR e confirmando a decisão de campo, a decisão do campo de jogo. Quando ele vai ao monitor, e só a divulgação do áudio vai nos trazer isso, se é uma revisão já sugerida do VAR, com 100% de convicção para mudança de decisão, ou também o protocolo prevê isso, que quando você tem uma decisão que vai gerar muito clamor, você pode ir lá fazer a revisão, o árbitro pode... A iniciativa do Daronco. A iniciativa do próprio... Não, supondo. Uma Supondo hipótese. aqui, não sei se é isso que aconteceu, eu não consegui buscar essa informação e a divulgação do áudio pode trazer isso. Como é uma decisão que está gerando conflito, uma decisão demorada, o protocolo prevê que em situação excepcional o próprio árbitro pode ter a iniciativa de buscar a decisão no monitor para ter o controle do jogo. Isso o protocolo prevê também. Porque qualquer decisão que ele tomasse ali sem ter ido ao monitor, e muitas vezes a crítica é essa... Fica menos respaldado. Mas você tem o monitor, por que você não foi lá ver? Porque existe essa discussão no sentido assim, pô, se o monitor está lá, por que pelo menos ele não foi ver no monitor? Então, excepcionalmente, o protocolo também prevê que numa situação, mesmo sendo factual, ele pode sim ir ao monitor só com aquela informação assim, olha, eu fui ao monitor, estou mantendo a minha decisão, porque isso ajuda no controle do jogo. E já tivemos outras situações, e tem sido normal no campeonato, toques de mão, o árbitro vai ao monitor, teve o gol anulado do Moisés contra o São Paulo, que a bola deu uma resbaladinha no cotovelo dele, poderia ser uma decisão já tomada em campo, mesmo assim ele foi ao monitor e volta com a decisão de anular o gol, porque quando ele vai ao monitor, a imagem é mostrada na transmissão, é mostrada no telão do estádio, e o protocolo diz que isso ajuda a ter o controle da situação. Mas essa decisão ela é tão controversa que, indo ou não indo ao monitor,
o controle do jogo passou a ser difícil a partir dessa decisão, mas o que eu estou passando aqui é uma questão de protocolo. A gente pode ter divergências de opinião, né, de sensação, não é nem opinião, é mais uma sensação mesmo, que a mudança ela só é de acordo com o protocolo, com uma imagem 100% conclusiva. Não pode ser por sensação. Bom, entendemos, né, que é um lance realmente difícil. Antes de passar para outro lance polêmico, queria só dar uma informação aqui, já está no GE. Globo, inclusive, que o Mário Bittencourt usou o espaço da coletiva do Fluminense, como a gente já tem acontecido bastante, né, os diretores aparecerem nas coletivas para reclamar oficialmente da arbitragem. E ele se refere ao Daronco dessa maneira aqui, ó. Falta humildade para ele parar, abandonar a carreira. Ele é um árbitro reconhecido, sempre foi de excelência, mas ele tem que parar. Então, esse foi um posicionamento, enfim, é o que o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, acabou falando ali no espaço que ele tinha antes da coletiva pós-jogo.